Imagina ser obrigado a se casar com alguém que você nunca viu, só para manter as aparências da sua família. Foi exatamente isso que aconteceu com Malik. Mas antes de tudo começar, comenta aqui de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias estão chegando. Se inscreve no canal e agora, respira fundo, porque essa história vai mexer com você. Darkash era silêncio e ouro, paredes altas, sombras frias e promessas feitas séculos antes dele nascer. Malik Faris al-Zahran cresceu ali, não como filho, mas como símbolo, herdeiro direto do trono, príncipe da linhagem real mais antiga do continente e completamente sozinho. A noite estava quente, mas o ar no palácio era gelado. O tipo de frieza que não vinha do clima, mas dos olhares contidos, das palavras escolhidas a dedo e dos sorrisos que nunca tocavam os olhos. Sua viagem está marcada para amanhã. A voz de Harun, o rei, soou firme, como sempre. Malik estava sentado diante do pai, num dos salões internos do palácio. O som da fonte do jardim tentava quebrar a tensão, mas falhava, como sempre. Os contratos estão prontos, pai. Eu revisei tudo hoje de manhã. Não estou falando dos contratos. Malik não respondeu. Sabia onde aquela conversa ia parar, sempre ia. A comitiva já foi instruída. Ao voltar, você terá que se apresentar à filha de Idris al-Qadir. Você quer dizer, minha prometida. É o que foi acordado. Essa aliança vai garantir estabilidade entre os clãs. Você entende isso? O príncipe encostou-se na cadeira de madeira talhada com símbolos reais, tão antiga quanto o próprio trono. Ele suspirou, não de cansaço, mas de contenção. O senhor me fala de estabilidade como se eu fosse um selo real, um documento, um número. Harun estreitou os olhos. Você é um al-Zahran, e tudo o que faz carrega esse nome. Mas eu não sou só um nome, pai. Eu sou um homem. O silêncio entre eles pesava toneladas. Malik tinha 31 anos, mas sempre que estava naquela sala, se sentia com 12. Eu não sou contra o meu dever, ele continuou, mas não posso continuar vivendo como se não tivesse escolhas. O rei recostou-se, mais cansado do que irritado dessa vez. Malik, o senhor me criou para liderar, mas nunca me perguntou o que eu quero liderar. Harun suspirou fundo. O que você quer, então? Fugir do trono? Casar com uma estrangeira? Mudar as tradições milenares da nossa linhagem? Malik não piscou. Eu quero entender quem eu sou, longe deste lugar. Você soa como sua mãe. A resposta o atingiu como um golpe. Harun raramente falava dela, da mulher que o povo dizia ter sido doce demais para ser rainha, da mulher que morreu jovem e livre demais para se dobrar às regras da corte. Talvez seja isso mesmo, Malik respondeu com a voz baixa. Talvez seja a hora de me parecer mais com ela. O rei se levantou devagar. Caminhou até a janela, observando o deserto adormecido sob a escuridão. Vá. Malik o olhou, surpreso. Como? Vá para a América. Expanda os negócios. Mostre àqueles homens que Darkash ainda é soberano. Mas ao voltar, virou-se devagar, os olhos mais frios do que nunca. Volte pronto para casar, para assumir o trono e para esquecer qualquer ideia romântica de liberdade. E se eu não voltar pronto? Então, não volte. Aquelas palavras ficaram no ar, como poeira suspensa. Malik se levantou. Com sua licença, majestade, e saiu. Do lado de fora, as estrelas cobriam o céu com indiferença. Malik andou até os jardins sem pressa. Passou por palmeiras que testemunhavam sua infância, por guardas que baixavam a cabeça e por memórias que já não reconhecia. No fundo, ele sabia que não estava indo apenas para negociar contratos. Sabia que o que buscava não estava em números, nem em alianças. Era um chamado, uma ânsia, um rompimento. No dia seguinte, embarcaria para os Estados Unidos. E mesmo sem saber, estava prestes a conhecer a única mulher capaz de fazê-lo escolher entre a coroa e o coração. Malik passou pela porta de vidro automática com a postura de quem já nasceu, observando o mundo de cima. Terno escuro impecável,
barba por fazer, olhar calculado. Seus passos firmes contrastavam com o caos ao redor. Turistas apressados, malas tombando, crianças chorando. Mas nada disso o tocava. Ele estava ali por um motivo. Um único motivo: negócios. Expandir a presença da Holding Al Zahran no Ocidente. Representar Darkash com dignidade. E voltar. Simples. Frio. Prático. Até que ele a viu, sentada sozinha em uma das cadeiras do saguão, com um vestido vermelho fluido como se tivesse saído de um filme antigo. Ela lia um livro. Não mexia no celular, não olhava em volta, não parecia esperar ninguém. Malik desacelerou. O mundo pareceu desacelerar com ele. Ela ergueu os olhos. E por um segundo tudo parou. Olhos castanho claros, intensos, firmes. Nada suaves. Ela o encarou como se já o conhecesse. Como se soubesse que ele não era um homem qualquer. Ele segurou o olhar. Por mais tempo do que devia. 1 segundo a mais. E seria demais. Ela baixou os olhos. Viu a hora. Fechou o livro. Se levantou. E sumiu no meio da multidão. Malik piscou. Respirou fundo. E seguiu seu caminho. Mas algo nele já não era o mesmo. 3 horas depois ele estava em um café discreto dentro do hotel, onde ficaria hospedado. Queria algo forte, escuro e que não falasse. Pediu um expresso duplo e esperou, até que a porta de vidro se abriu. Ela entrou, a mulher do aeroporto. Mesmo vestido, mesmo olhar, mesmo silêncio. Malik ficou imóvel. Ela parecia não tê-lo visto. Caminhou até o balcão, pediu algo rápido e ficou esperando ao lado dele. Agora, ela estava a centímetros. O perfume era discreto, mas marcante. Um toque amadeirado, seco, quase provocante. Ele não disse nada, nem ela. Mas o silêncio entre os dois tinha mais peso do que qualquer conversa. O barista chamou. Pedido número 16. Ambos se moveram, ao mesmo tempo. As mãos se tocaram. Ela recuou ligeiramente. Ele também. Mas a pele já tinha sentido. Desculpa, ela disse com um leve sorriso. Foi minha culpa, respondeu, em inglês firme, mas com o sotaque que o denunciava. Ela o olhou por mais tempo dessa vez. Você não é daqui. Perceptiva. Eu costumo ser. Ele segurou o copo de café com firmeza. E você costuma aparecer 2 vezes no mesmo dia, para o mesmo estranho? Ela sorriu de canto. Talvez o destino esteja entediado. Malik riu com os olhos. Ou talvez esteja tentando dizer alguma coisa. Um silêncio confortável se instalou. Ela olhou o relógio. Depois olhou para ele. Você é do tipo que pergunta nomes? Ele balançou a cabeça. Não hoje. Ótimo, porque eu também não diria. Ela pegou o copo dela, deu um gole e começou a se afastar. Malik ficou parado por um instante. Depois chamou. Ei! Ela se virou. Você vai desaparecer de novo? Ela deu um passo para trás, já próxima à porta. Só se você me deixar. E saiu. Malik não respondeu. Não foi atrás. Mas o coração batia como se estivesse no meio do deserto, sem água e sem sombra. Ele sabia o que estava acontecendo. Estava começando. E não havia nada que pudesse fazer para parar. A cidade à noite parecia outro lugar. Mais viva, mais suja, mais sincera. As luzes refletiam nos vidros dos carros como se contassem segredos que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Malik caminhava sem destino, sem pressa, com as mãos nos bolsos e a cabeça em tudo, menos nos negócios. Ele nunca foi do tipo distraído, mas naquela noite tudo parecia distorcido. As vozes ao redor, os passos apressados, o som distante de uma música de rua. Tudo girava. Até ela. Soraya, vestido preto agora, mais ajustado. Ombros à mostra. Andava na calçada como se pertencesse àquele lugar e ao mesmo tempo não pertencesse a lugar nenhum. Ele a viu antes que ela o visse. E dessa vez não pensou, apenas agiu. Você tem o hábito de aparecer quando eu não estou preparado, ele disse parando ao lado dela. Ela sorriu surpresa, mas não pareceu chocada, como se já soubesse que ele viria. E você tem o hábito de andar sozinho à noite?
Não parece seguro. Talvez eu tenha sorte. Ou boa memória. Boa memória? Lembro do seu perfume. Ela levantou uma sobrancelha divertida. Você usou essa antes? Só com você. Ela riu. Você é melhor nisso do que parece. Em quê? Em parecer casual quando está totalmente interessado. Ele não respondeu. Apenas a observou por um segundo longo demais. Jante comigo. Soraya parou. Piscou devagar. Agora? Agora. Ela hesitou, mas só por fora. Você não vai nem perguntar meu nome? Eu prefiro merecer primeiro. Ela mordeu o lábio de leve e aceitou. O restaurante era pequeno, iluminação baixa, paredes de tijolo aparente, velas nas mesas. Gente falando baixo, talheres discretos, garçons quase invisíveis. Malik escolheu uma mesa no canto, perto da janela. Soraya sentou de frente para ele, apoiando os braços na mesa, como se estivesse cansada, ou testando. Você sempre janta com desconhecidas? Ela perguntou. Só quando elas são impossíveis de ignorar. Você fala como se estivesse no controle, e você finge que não percebe. O garçom se aproximou. Soraya pediu vinho. Malik, água. Vinho não combina com você, ela comentou. E você acha que sabe o que combina comigo? Ela o olhou com calma. Ainda não, mas estou gostando de tentar. Havia algo nela que deixava tudo mais intenso. O jeito de cruzar as pernas, de mexer no cabelo, de rir com os olhos. Ela era divertida, sim, mas havia algo por trás. Uma tensão constante, como se estivesse sempre alerta. Malik quis perguntar, mas não sabia por onde começar. Então arriscou. Por que você estava lendo no aeroporto? Porque gosto de fugir. Fugir de quê? Ela girou a taça de vinho sem olhar para ele. De tudo. Das pessoas. De mim. Você sempre fala assim? Só quando alguém presta atenção de verdade. Ele ficou em silêncio por um instante. Depois sorriu. Acho que estou ouvindo errado, então. Porque o que eu escuto é que você está fugindo de algo sério. Ela se calou. Não é da minha conta. Ele emendou. Mas se quiser falar... Ela terminou o vinho em um gole. Depois se levantou. Vamos embora. No carro, o silêncio voltou. Mas era um silêncio denso, cheio de coisas não ditas. Ela olhava pela janela e Malik pela curva da boca dela. O farol fechou. Eles pararam. Ela virou o rosto para ele de repente. Você vai me beijar ou vai continuar fingindo que está pensando em outra coisa? Malik não respondeu. Segurou o rosto dela com uma das mãos. Forte, decidido. Ela não recuou. Os lábios se tocaram como se já se conhecessem. Como se estivessem apenas repetindo um gesto antigo. O beijo foi lento no começo, depois urgente, quente, mãos no rosto, dedos no cabelo, respiração entrecortada. Não havia nada educado ali. Era desejo cru. Ela se afastou primeiro, respirando fundo. Isso não devia estar acontecendo. Está. Ela olhou para frente. Para o carro. Soraya, eu vou descer aqui. Mas você nem me disse onde mora. Ela abriu a porta. E nem vou. Ele não tentou impedi-la. Ela saiu, fechou a porta com calma. Caminhou até a esquina sem olhar para trás. E desapareceu. Mais uma vez. Malik ficou no carro, sentindo o gosto dela ainda na boca. Sabia que aquilo era só o começo. E mesmo assim, já estava em chamas por dentro. O elevador abriu no 11º andar com um som seco e discreto. Malik saiu soltando um leve suspiro. A gravata já afrouxada no colarinho e o blazer pendurado no ombro. O dia fora cansativo, cheio de reuniões em salas frias e jantares cheios de intenções veladas. Tudo o que ele queria agora era silêncio. Silêncio e cama. Mas o destino parecia decidido a contrariá-lo, porque ali, a poucos metros dele, parada diante de uma porta, estava Soraya, de costas mexendo na bolsa, tentando achar a chave do quarto. O vestido que usava não era nada chamativo, simples, reto, mas colado ao corpo. E talvez, justamente por isso, Malik não conseguiu desviar os olhos. O tecido moldava sua silhueta com exatidão.
Os cabelos soltos desciam pelas costas nuas, quase tocando a curva dos quadris. Ela virou o rosto, como se sentisse o peso do olhar. E os dois pararam. Você... Ele começou, com um leve sorriso. Aqui. Parece que a coincidência resolveu brincar com a gente hoje. Ela ergueu o cartão magnético. Tentou destrancar a porta. Falhou na primeira tentativa. Tentou de novo. Qual o número do seu quarto? Ela perguntou, meio desconfiada. 1107, respondeu ele com um meio sorriso. Ela olhou para a própria porta. Então, o meu é 1109. Os olhos se cruzaram de novo. Vizinhos de parede, ela disse. Ou de destino. Soraya deu um leve sorriso, mas não disse nada. Finalmente destrancou a porta. Antes de entrar, olhou por sobre o ombro. Você vai continuar parado aí? Malik não hesitou. Deu um passo, depois outro, e entrou. O quarto tinha o mesmo padrão que o dele. Iluminação suave, cortinas pesadas nas janelas, uma cama grande no centro, ar-condicionado fazendo o ar parecer mais denso do que já era. Ela caminhou até a poltrona, tirou a bolsa dos ombros e se virou para ele. Tem alguma coisa errada com a gente, disse, baixando o tom de voz. O que, por exemplo? Essa coisa de se encontrar o tempo todo. Não sei se me assusta ou me atrai. Os dois, talvez. Ela ficou em silêncio por um instante, como se decidisse algo internamente. Depois se aproximou, passos lentos, olhar fixo. Você quer mesmo estar aqui? Ela perguntou. Malik não respondeu com palavras. Apenas a puxou pela cintura. Ela deixou. O beijo veio antes do pensamento. Diferente do que aconteceu no carro, esse não explodiu. Ele começou lento, molhado, cheio de espera. As mãos dele pousaram nas costas dela com firmeza. As dela no peito dele, subindo pelo pescoço, como se quisessem entender onde tudo aquilo ia dar. Quando se afastaram um pouco, Soraya estava ofegante, o rosto corado, mas os olhos estavam abertos. Você sempre beija assim? Não. Então por que eu? Malik encostou a testa na dela. Porque você é diferente de tudo que eu conheço. Ela engoliu seco. Malik, o quê? Eu nunca fiz isso antes. Ele ficou imóvel. Nunca. Nunca. Com ninguém. Malik recuou meio passo, confuso. O olhar dele passou pelo corpo dela, como se tentasse associar tudo. A confiança, a postura, o jeito como ela se movia. Mas ele viu, nos olhos, no leve tremor da mão, na forma como ela segurava a respiração. Você tem certeza? Ela hesitou. Os olhos brilhavam, mas não de prazer, de medo. Tenho. Não havia firmeza total, mas também não havia hesitação suficiente para um não. Malik se aproximou de novo. Qualquer coisa você me avisa. Tudo bem? Ela assentiu. Ele encostou os lábios nos dela. Mais uma vez, com mais calma, com mais profundidade. As mãos dele subiram lentamente pelos braços dela até os ombros. Ele alcançou as alças finas do vestido. Posso? Ela respondeu apenas fechando os olhos. Ele puxou as alças devagar, sentindo cada músculo dela se contrair. O tecido escorregou pela pele com a leveza de um sussurro. Quando chegou à altura dos quadris, ele a ajudou a se livrar do resto. Soraya ficou parada apenas de calcinha, braços tentando cobrir os seios, olhar perdido no chão. Você não precisa se esconder de mim, ele disse, afastando os braços dela com as mãos. É difícil, eu sei. Ele a beijou outra vez, e então a levou até a cama. Ela deitou com hesitação. Ele se despiu lentamente e subiu sobre ela, apoiando o peso nos antebraços. Me avisa se eu estiver indo rápido demais. Tá tudo bem, só continua me olhando. E ele olhou, o tempo todo. Beijou os ombros, as clavículas, desceu até a cintura, enquanto as mãos traçavam caminhos lentos pelas laterais das pernas dela. Soraya arfava. Os olhos fechavam, depois abriam. As mãos seguravam o lençol, depois a nuca dele. Respira comigo, ele sussurrou. Só respira. Quando os corpos se alinharam,
Ele se moveu com lentidão. Sentiu quando ela encolheu as pernas, o corpo enrijecido. Tá doendo? Ela assentiu com a cabeça, os olhos apertados. Quer que eu pare? Não, só me abraça. Ele a envolveu, beijou o rosto dela, acariciou os cabelos e continuou, devagar, cuidadoso, até que o corpo dela começou a ceder, a abrir, a aceitar. A dor deu lugar a tremores, as mãos agarrando os ombros dele, a respiração entrecortada. Ela gemeu baixo, como se não quisesse, mas não conseguisse evitar. Quando o momento chegou, foi mais fusão do que explosão. Eles ficaram ali, colados, silenciosos. Ele a abraçou forte, como se pudesse protegê-la do mundo inteiro. E ela, por um instante, acreditou que ele realmente pudesse. Na manhã seguinte, Malik acordou com o travesseiro ainda quente, mas ela não estava lá. O vestido vermelho havia sumido. O perfume leve também. Nenhum bilhete, nenhuma explicação. Só o silêncio. E o cheiro dela grudado nos lençóis. Ele ficou deitado, olhando o teto. A cabeça cheia, o corpo ainda vibrando. Não entendia o que aquilo significava. Só sabia de uma coisa. Ele nunca mais seria o mesmo. O quarto estava escuro quando Malik acordou. Apenas uma fresta de luz escapava por entre as cortinas pesadas. O ar-condicionado continuava roncando baixo, indiferente ao que havia mudado durante a noite. Ele esticou a mão para o lado. O lençol ainda estava quente, mas a cama, vazia. Sentou-se devagar, com o corpo pesado. O coração não bateu rápido, bateu fundo, como se o silêncio ao redor tivesse virado concreto dentro do peito. Soraya? Chamou mesmo sabendo que não haveria resposta. Levantou. Caminhou até o banheiro. Nada. A toalha que ela usou na noite anterior havia sumido. A escova de dente que ele havia deixado nova para hóspedes, intacta. Abriu o closet. Nenhuma peça de roupa feminina. Voltou para o quarto. Conferiu a poltrona, o chão, até embaixo da cama, como se estivesse procurando uma explicação. Um rastro. Um vestígio mínimo que dissesse, eu estive aqui. Mas ela não deixou nada. Nenhuma carta, nenhuma palavra, nem sequer um cheiro. O perfume suave que tinha ficado na pele dele agora era só lembrança. Ele se sentou na beira da cama e fechou os olhos. Veio a lembrança do toque dela. O jeito como tremia quando ele se aproximava. A respiração acelerada. A forma como os olhos dela pareciam implorar por mais e recuar ao mesmo tempo. Eu nunca fiz isso antes. A frase soava nítida, como se tivesse sido dita segundos atrás. Ele se lembrou da hesitação dela, do corpo rígido, dos olhos marejados, da entrega silenciosa e, principalmente, do momento em que ela deixou de resistir e passou a guiar. Ela havia se aberto para ele, literalmente, fisicamente, emocionalmente, e agora tinha desaparecido. Ele passou as mãos pelos lençóis amassados, ainda meio desorientado. Foi quando viu uma mancha pequena, discreta, mas impossível de ignorar, vermelha no centro do branco. Ela não tinha mentido. Aquilo tinha sido a primeira vez dela. E agora? Ela havia partido sem dizer uma palavra. Aquilo caiu sobre ele com o peso de uma verdade que doía. Ela tinha se entregado inteira e o deixado incompleto. Ele tomou um banho rápido, vestiu a mesma camisa da noite anterior e desceu até a recepção. O cabelo ainda úmido, os olhos vermelhos, mas ninguém se atreveu a comentar. Bom dia, senhor, disse o recepcionista com um sorriso educado. A mulher que estava hospedada no quarto ao lado do meu... Ela fez o check-out? O recepcionista digitou algo no sistema. Confirmou com a cabeça. Sim, senhor, saiu cedo, por volta das 6 da manhã. Ela deixou alguma coisa? Um bilhete? Documento? Não, senhor. Nada foi deixado. A conta já estava quitada. Reserva com nome internacional. Não havia dados locais registrados. Malik assentiu, embora por dentro gritasse. Subiu de novo para o quarto. Fechou a porta com força. Encostou as costas na parede e respirou fundo, como se tentasse empurrar para dentro tudo o que estava tentando sair. O dia passou como um borrão.
Ele tentou trabalhar. Abriu planilhas, revisou contratos, atendeu 2 telefonemas. Mas a mente não conseguia sair do corpo dela. Daquela noite, daquela cama. Cada flecha era um golpe. Ela com os olhos fechados, os dedos agarrando os lençóis, o som do nome dele escapando da boca dela como uma confissão. E o pior de tudo, o silêncio da manhã. Como se aquilo tudo tivesse sido só dele. Como se ela nunca tivesse estado ali de verdade. À noite, Malik saiu. Andou pelas ruas sem rumo, os olhos vasculhando cada rosto que passava. Entrou em um café, só porque tinha o mesmo cheiro do lugar onde a viu pela segunda vez. Sentou no banco de couro, pediu o mesmo café preto e ficou esperando que ela aparecesse de novo. Não apareceu. Voltou para o hotel antes da meia-noite e deitou com o travesseiro virado para o lado onde ela dormiu. Fechou os olhos, mas não dormiu, porque a ausência dela fazia mais barulho do que qualquer grito. Malik passou os 2 dias seguintes em silêncio. Não o silêncio dos ambientes. O hotel ainda tinha seus corredores agitados, seus recepcionistas sorridentes, o som dos elevadores indo e voltando. Mas dentro dele, era como se alguém tivesse apagado as luzes. Nenhuma palavra, nenhuma mensagem, nenhum vestígio de Soraya. Ela havia se apagado do mundo, e ele mesmo sem admitir não conseguia aceitar. Fez o que podia. Ligou para a recepção novamente, pediu imagens das câmeras de segurança, negaram. Perguntou ao motorista do hotel se ela havia solicitado o carro. Nada. Vasculhou o nome usado na reserva, um nome genérico que provavelmente nem era real. Ela tinha sumido, sem aviso, sem rastros, e com um pedaço dele. Na noite do segundo dia, uma ligação veio, do palácio, do pai. Malik, a voz soou fria, objetiva como sempre. Já passou tempo demais fora. É hora de voltar. Eu ainda tenho compromissos. O acordo com os investidores foi assinado. As entregas foram feitas. A sua parte terminou. Malik ficou em silêncio. O casamento está marcado para daqui a 3 semanas. Você precisa se apresentar. As cerimônias preliminares exigem sua presença. Pai, eu não... Não discuta. Você sabia desde o início. Voltará amanhã. O jatinho já está preparado. Eu preciso de mais tempo. Você teve tempo demais. Que a ligação caiu. Simples assim. A mesma frieza de sempre. A mesma rigidez de um homem que criou o filho como quem molda uma estátua. Malik encarou o telefone por longos segundos. Não sabia se estava com raiva do pai ou de si mesmo. Voltar significava encarar tudo o que ele fugiu. Significava aceitar um casamento político com uma mulher que nunca viu. Significava fingir que a noite com Soraya foi só uma coincidência em uma cidade estrangeira. Mas o pior era saber que mesmo que quisesse fugir, não podia. Ele não era livre. Nunca foi. Na manhã seguinte, já no aeroporto particular, Malik observava a pista pela janela de vidro. Um café na mão, a mala pronta ao lado e o corpo presente, mas a mente distante. Do outro lado do saguão, uma mulher passou. Vestido longo, cabelos soltos, escuros, ondulados. Malik congelou. Por um segundo, um único segundo, achou que fosse ela. Soraya. Virou o rosto com rapidez, como se tivesse sido empurrado. O coração acelerou. A boca secou. Mas quando olhou de novo, não era. Claro que não era. A mulher sumiu entre os passageiros sem nem perceber o que causou. Mas o estrago já estava feito. Ele estava marcado. Soraya estava nele, no corpo, na pele, na memória. E não importava o quanto tentasse. Não conseguiria esquecer. O voo até Darkash foi silencioso, quase solene. Malik não quis comida, não quis conversa. Passou todo o tempo olhando o deserto lá embaixo. O mesmo deserto que conhecia desde menino, mas que agora parecia mais hostil do que nunca. Ao pousar, foi recebido por 2 guardas e um funcionário da corte. "Bem-vindo de volta, Alteza", disse o mais velho. "O rei o aguarda para um jantar privado ainda esta noite." Malik assentiu com um movimento breve da cabeça. Não era mais uma escolha. Era o caminho inevitável. E no fundo,
Algo nele dizia que esse jantar mudaria tudo. Porque mesmo sem saber ainda, ele já estava voltando para os braços da mulher que jurou esquecer. A mulher que mentiu e que em breve estaria diante dele novamente. A noite estava quente em Darkash, mas o palácio parecia respirar um outro clima, mais gelado, mais cerimonial, mais sufocante. Malik ajustava o colarinho da túnica enquanto caminhava pelos corredores longos de pedra. 2 homens o acompanhavam em silêncio, levando documentos, protocolos e o peso do que viria a seguir. A cerimônia de apresentação da noiva era uma tradição antiga, uma formalidade antes do anúncio oficial do casamento. Nada muito íntimo, nada muito caloroso. Apenas rostos sérios, trajes impecáveis, palavras medidas. Malik sabia o que o esperava. Uma mulher que não conhecia, escolhida por interesse político com quem selaria um futuro que nunca quis. Não esperava emoção, nem surpresa, muito menos reencontro. Ao entrar no salão reservado, cumprimentou os presentes com um aceno breve. A mesa estava montada com frutas frescas, doces típicos e vinho escuro servido em taças de ouro. Mas tudo parecia sem gosto, sem cheiro. O rei Harun estava sentado ao centro. Ergueu os olhos para o filho e assentiu. "Está pronto?" perguntou. "Sempre estive, majestade", respondeu Malik seco. "Ótimo. Ela está chegando." Malik manteve a postura, mãos firmes, rosto neutro. Mas por dentro, uma irritação latente crescia. O jantar, a espera, a obrigação de sorrir para um destino selado por outros. "Lembre-se", murmurou Harun ao lado dele, "essa aliança garante estabilidade entre 3 famílias. O que você sente é irrelevante." Malik não respondeu, porque ele já não sentia nada, ou pelo menos era o que tentava acreditar. Então a porta principal se abriu. 2 mulheres entraram primeiro, madrinhas, assessoras, parte da cerimônia. E por fim, ela, a noiva. Caminhava lentamente, vestida com um traje tradicional de Darkash, tecido dourado com detalhes bordados à mão, véu claro cobrindo o rosto por completo, ombros retos, passos firmes. Malik a observou por obrigação, não por interesse. O véu escondia tudo, rosto, olhos, verdade. Mais uma máscara nesse teatro real, pensou. Ela se aproximou, parou a poucos passos dele. O protocolo era simples. Ela deveria dizer seu nome completo e retirar o véu diante do noivo. "Sou Layan al-Karim al-Qadir", disse ela, com a voz firme. Outro nome, Malik pensou. Uma estrangeira, como tantas outras. "Pode retirar o véu", autorizou o rei com solenidade. Ela ergueu as mãos com calma. Os dedos tocaram as laterais do tecido. E então puxou. O véu deslizou devagar, revelando os contornos do rosto. A boca, o nariz, o queixo, os olhos. Malik prendeu a respiração, porque conhecia aquele rosto, aquela boca. Aqueles olhos que ele vira fecharem de prazer e se abrirem em lágrimas na mesma noite. Era Soraya, ali, diante dele, com outro nome, outro olhar, outra mentira. O salão ficou em silêncio. Todos os olhos estavam voltados para ela, mas Malik não via mais ninguém. A mente dele se encheu de imagens, o vestido caindo pelo corpo dela, os gemidos contidos, a marca no lençol, a ausência pela manhã e agora, ela, diante dele, prometida como se tudo tivesse sido planejado. "Você..." Ele começou, sem perceber que tinha falado em voz alta. Ela não reagiu. "Soraya." "Eu me chamo Layan", respondeu com a voz baixa. "Você mentiu para mim." "Eu nunca menti, eu só não disse tudo." "Não disse nada, você sumiu, deixou minha cama antes do sol nascer, fingiu que era outra pessoa, e agora está aqui?" O rei franziu o senho. "Algum problema, Malik?" Ele não respondeu, os olhos ainda presos nela. Ela sustentava o olhar dele. Mas havia dor ali, e vergonha, e alguma coisa que ele ainda não entendia. "Por favor", ela disse baixinho apenas para ele, "não me odeie antes de saber o porquê."
Mas era tarde. Algo dentro de Malik já tinha quebrado. E por mais que ainda a desejasse, por mais que o corpo gritasse por ela, a mente dele estava em guerra. Porque agora, tudo o que ele sabia era que a mulher que ele amou em silêncio estava prestes a se tornar sua esposa. Por imposição, por mentira e talvez por destino. A cerimônia terminou como todas as outras, formalidades, saudações e sorrisos ensaiados. Mas dentro de Malik, nada era protocolar. O sangue fervia, o peito doía, e o rosto dela continuava cravado na mente como uma tatuagem que queimava por dentro. Ele não falou com ninguém depois da revelação. Não respondeu aos olhares, não cumprimentou os tios, nem aceitou o vinho oferecido pelo mestre de cerimônias. Só esperou. Esperou o momento certo de confrontá-la. Foi no fim da noite, quando os corredores do palácio estavam vazios e o som dos passos ecoava nas paredes antigas, que ele bateu à porta do quarto dela. 3 batidas secas. Soraya abriu. Estava sem o véu, com os cabelos soltos sobre os ombros, vestida com um robe fino de seda clara. Os olhos dela se arregalaram ao vê-lo ali. Malik, entra. Esse quarto é meu. Agora não é. Ela hesitou, mas sabia que ele entraria mesmo assim. Então apenas se afastou. Ele entrou e fechou a porta atrás de si. Ficaram frente a frente, o silêncio carregado, como uma corrente prestes a se romper. Por quê? Ele perguntou com a voz baixa. Me responde. Por que você fez isso? Malik, não me chama assim. Ela abaixou os olhos. Eu nunca quis te enganar. Nunca quis? Ele riu, sarcástico. Você mentiu o tempo todo. Fingiu que era outra pessoa. Sumiu da minha cama como se nada tivesse acontecido. E agora aparece como minha noiva? Eu não sabia que era você. Não mente. Ela ergueu os olhos firme. Eu juro, quando fui enviada para cá, não sabia que o príncipe que deveria encontrar era o homem com quem eu dormi. Eu só soube quando te vi naquela sala. Malik se aproximou um passo. E por que foi embora? Porque eu fiquei com medo. De mim? De mim mesma. Do que eu senti. Da forma como eu me entreguei. Ela respirou fundo. Eu nunca tinha feito aquilo antes. Você sabe disso. E quando acordei, eu entrei em pânico. Pensei que talvez fosse só mais uma noite para você. Foi isso que achou de mim. Eu não sabia o que pensar. O silêncio voltou, mais denso que antes. Malik passou as mãos pelos cabelos, virou o rosto, deu um passo para longe. Eu odiei você por dias. Ela se encolheu, mas não respondeu. Odiei por ter confiado, por ter acreditado que aquilo foi real. E foi. Você sumiu. Eu sei. Malik se virou. Os olhos vermelhos, a respiração acelerada. Você não tem ideia do que me causou. Ela deu um passo, depois outro, até ficar perto o suficiente para que ele sentisse o cheiro da pele dela. Eu não vim aqui para machucar você, Malik. Ele segurou o queixo dela com força, fez com que ela olhasse para ele, mas conseguiu. Os olhos dela brilharam. Me beija, ela sussurrou. Por quê? Porque é isso que você quer. Não é. É sim. Malik fechou os olhos por um segundo, e quando os abriu, estava tomado. Pela raiva, pela saudade, pela maldita lembrança daquela noite. Ele a puxou pela cintura com força. O beijo veio sem aviso, sem suavidade. A boca colidiu contra a dela como se ambos estivessem tentando apagar o outro de dentro de si. Ela gemeu. Agarrou os ombros dele. Ele encostou as costas dela na parede e aprofundou o beijo. Mãos puxavam, apertavam, reclamavam o que tinham perdido. Ela se afastou só por um segundo para respirar. Eu não quero que isso seja vingança. Eu não sei o que isso é. E voltou a beijá-la. O robe escorregou pelos ombros. Malik levou a mão à cintura dela, segurando firme. Ela gemeu contra a boca dele. Não havia carinho ali. Havia desejo. Havia dor. Havia algo quebrado demais para ser consertado. Quando a deitou na cama, foi com pressa. Ela o puxou para perto, sem palavras. As pernas entrelaçadas, o corpo colado. Os dois se moviam com urgência.
como se quisessem apagar a mágoa com o toque, como se precisassem provar que ainda existia alguma coisa entre eles além da mentira. Eu te odeio, ele sussurrou no ouvido dela, já sem ar. Ela não respondeu, apenas o beijou de novo, com mais fome, mais dor, mais verdade do que qualquer palavra poderia explicar, e quando terminaram, ficaram em silêncio, ofegantes, suados, vazios, mas ainda conectados, pela fúria, pelo desejo, pelo que restava, ou talvez pelo que nunca deixou de existir. O dia seguinte começou como qualquer outro no palácio, mas nada estava como antes. Malik acordou cedo, tomou banho, vestiu a túnica oficial e desceu para a reunião com os conselheiros sem dizer uma palavra. Soraya não apareceu no salão principal, não almoçou com a família real, não foi vista nos corredores, e de certa forma isso foi pior do que se tivessem discutido, porque agora havia silêncio. E o silêncio entre duas pessoas que se tocaram daquele jeito costuma dizer muito mais do que qualquer briga. Malik passava os olhos pelos documentos, fingindo que estava presente. Mas a mente ainda estava na noite anterior, na forma como ela o beijou sem responder, na raiva que virou desejo, no corpo dela colado ao dele, no gosto da pele, na confusão depois. Ele acordou antes dela por volta das 5. Ficou olhando por alguns minutos. Ela dormia de lado, a respiração leve, o cabelo espalhado pelo travesseiro. Pensou em tocá-la, mas não teve coragem, nem direito. Levantou sem fazer barulho. E desde então, não a viu mais. Soraya, por sua vez, passou o dia no quarto. Não tinha fome, não tinha paz. A noite anterior, havia acendido algo dentro dela, algo que agora queimava em silêncio. Ela não se arrependia, mas estava perdida. Sabia que não podia manter aquilo. Sabia que não era mais só atração. E isso era o que mais a assustava. O sol caiu. A temperatura desceu junto. E o jardim do palácio, aquele espaço isolado de arbustos altos e caminhos de pedra antiga, virou o único lugar onde respirar não doía. Soraya saiu primeiro. Vestia um vestido leve, longo, com os pés descalços e os ombros expostos. Andava devagar, sem rumo. O vento mexia nos cabelos, trazendo um pouco da infância, um pouco do que foi deixado para trás. Parou em frente à fonte. A água corria com um som calmo, quase hipnótico. Fechou os olhos por um instante, tentando, em vão, apagar o rosto dele da mente. Malik apareceu minutos depois. Não a viu de longe. Foi andando sem pensar, como se os pés o levassem até onde o coração já sabia que devia ir. Quando a viu, parou. Ela estava de costas, os cabelos soltos, a pele à mostra, coluna ereta. Parecia intocável. Por um instante, ele pensou em voltar, mas ficou. Soraya virou o rosto. E os olhos dos dois se encontraram. Não havia surpresa, nem susto, apenas um reconhecimento silencioso de que o destino, mais uma vez, estava brincando com eles. Ele caminhou até ela, parou a poucos passos de distância. Eu achei que você tivesse ido embora de novo, ele disse, a voz baixa. Eu pensei, mas não consegui. Malik olhou para a fonte, depois para ela. Não dá para fingir que não aconteceu. Eu não tô fingindo. Mas também não tá dizendo nada. Ela respirou fundo. Eu não sei o que dizer. Silêncio. Ele deu mais um passo. Agora estavam tão perto que bastava estender a mão. Mas ninguém fez isso. Você me tocou como se me odiasse, ela sussurrou. E você me beijou como se me amasse. A frase ficou no ar. Soraya abaixou os olhos. Eu não sei o que sinto, Malik. Eu juro. Eu também não. Ele ergueu a mão. Quase encostou no rosto dela, mas parou no meio do caminho. Ela o olhou. E por um segundo parecia que ia se entregar. Mas recuou. Um passo apenas, mas suficiente para quebrar o feitiço. Eu preciso de tempo, disse ela. E se o tempo não der resposta? Ela hesitou. Então, talvez a gente precise aceitar o que sente, mesmo sem entender. Malik assentiu com a cabeça, e sem mais uma palavra, virou-se e saiu.
Soraya ficou parada, ouvindo os passos dele se afastarem. A brisa mexia no vestido, nos cabelos, nas emoções que ela já não conseguia esconder. Porque naquele jardim, eles quase se tocaram, quase disseram tudo, mas tudo o que conseguiram foi deixar o silêncio falar por eles. A partir daquela noite no jardim, Malik não conseguiu mais ignorar a pergunta que ecoava dentro dele. Quem é Soraya de verdade? Ela estava ali, dormindo em um dos quartos do palácio, participando dos jantares oficiais, sendo preparada para o casamento real. Mas havia algo nos olhos dela. Algo que não combinava com aquela postura ensaiada. Era medo. Medo real. E Malik sabia reconhecer o medo de quem carrega um segredo. Na manhã seguinte, ele foi até o gabinete particular e chamou Fatih, seu assessor de confiança desde a adolescência. Quero tudo o que conseguir sobre Soraya, disse direto. Registro de nascimento, histórico familiar, conexões. Tudo. Fatih franziu a testa. Soraya, a senhorita Layan Al-Karim Al-Qadir. Isso, só que eu quero saber quem ela era antes de virar Layan. O assessor hesitou. Ela está noiva do senhor. Não é um risco investigar a própria... Só me entrega o que encontrar, Fatih. O resto deixo comigo. Fatih assentiu, sem discutir. Saiu da sala sem olhar para trás. 2 dias depois, voltou com uma pasta fina. Malik a abriu sozinho. A primeira página já foi um choque. Nome verdadeiro. Soraya Nadia Al-Karim. Nascimento. Desconhecido. Local aproximado. Fronteira sudoeste de Darkash. Criada em orfanato privado no exterior. Bélgica. Nome institucional. Soraya N. Karim. As anotações seguintes confirmavam. Ela havia crescido sob custódia de uma organização estrangeira sem registro familiar. Foi realocada aos 15 anos para um colégio interno, onde se destacou em idiomas, etiqueta e artes. Mas o que chamou a atenção foi um relatório confidencial anexado por último. Soraya Nadia utilizou identidade falsa em algumas viagens internacionais, provavelmente para se proteger. Em especial, durante estadia nos Estados Unidos, usou o nome de uma colega falecida no colégio, cuja documentação havia sido arquivada e desapareceu misteriosamente meses depois. Malik fechou os olhos. Um frio percorreu a espinha. Então ela tinha mesmo usado um nome falso no Zikrausial Ewa. Mas ele voltou às lembranças daquela noite, daquela cama, de quando ela disse com os olhos marejados: Eu nunca fiz isso antes. Meu nome é Soraya. Ela disse o nome verdadeiro. Com ele, ela não mentiu. Aquilo fez algo dentro dele tremer. Naquela noite, ele saiu pelos corredores. Não sabia o que queria encontrar, mas os passos o levaram até o terraço leste. Era um lugar mais afastado, onde poucos iam. Soraya estava lá, sozinha, sentada no parapeito, abraçando os próprios joelhos. Ela se virou ao notar a presença dele e congelou. Você me seguiu-me? Perguntou, tentando parecer firme. Mandei investigar você. Ela não disse nada. Descobri sobre o orfanato, sobre a Bélgica, sobre o nome falso. Os olhos dela brilharam, mas ela não chorou. E agora você vai me expulsar do palácio? Não, ela pareceu surpresa. Por quê? Porque você não mentiu para mim. Ela mordeu os lábios. As mãos apertavam os joelhos com força. Eu precisava de proteção, Malik. Eu cresci em um lugar onde meninas como eu somem. Eu nunca tive ninguém. Nunca fui de ninguém. Tive que me esconder de tudo, até de mim. Você usou o nome de uma colega morta. Eu sei. E carrego isso todos os dias. Mas não era para te enganar. Quando eu conheci você, eu disse meu nome real. Foi a primeira vez que falei aquilo em voz alta sem medo. O silêncio caiu pesado entre os dois. Você não sabe o que é se sentir suja por existir, ela continuou. Tudo o que eu fui até agora foi para sobreviver, nunca para enganar. Malik caminhou até ela devagar. Eu sei o que é carregar um nome que não escolheu, mas não sei o que é viver com medo do próprio passado. Ela desviou o olhar. Eu tenho medo o tempo todo, Malik. Medo de que descubram quem eu sou. Medo de perder o pouco que tenho. E agora, medo de perder você.
Ele ficou em silêncio. Depois disse: "Eu não sou tão fácil de perder quanto você pensa." Ela ergueu os olhos, pela primeira vez, sem se esconder. "Você acredita em mim?" Malik não respondeu de imediato. Caminhou até o parapeito. Ficou ao lado dela, olhando a escuridão. "Eu não sei no que eu acredito, mas sei no que eu senti quando você disse seu nome naquela cama." Ela ficou imóvel. O vento soprou forte. "Não vou fugir de novo", sussurrou ela. "Espero que não, porque se fugir, dessa vez eu vou atrás." As paredes do palácio pareciam mais fechadas do que nunca. Malik estava cercado pelo pai, pelo conselho real, pelos olhares que esperavam dele uma única coisa: submissão. Naquela manhã, o rei Harun o chamou para uma reunião formal, mas o tom foi tudo menos diplomático. "O povo precisa de um herdeiro, Malik", disse o rei, com a voz dura. "E você já está com 31. Isso não tem nada a ver com o povo, tem a ver com o Senhor. Tem a ver com Darkash, com a nossa história, com o que você representa." "E se eu não quiser representar mais nada?", rebateu, com a raiva presa no peito. O silêncio da sala foi absoluto. Os conselheiros se entreolharam. O rei se levantou. "Ou você honra o seu sangue ou o abandona." Malik encarou o pai. "Então me diga, é isso que você quer? Que eu escolha entre o trono e mim mesmo?" "Não. Eu quero que você entenda que são a mesma coisa." Ele saiu da sala com os punhos fechados, o corpo quente de frustração, o coração, uma bagunça. E no meio disso tudo, havia ela, Soraya. Naquela mesma tarde, ela o procurou. Bateu na porta do quarto com um toque hesitante. Quando ele abriu, ela já estava com os olhos vermelhos. "Precisamos conversar." Malik recuou, caminhou para dentro, mas não disse que ela podia entrar. Ela entrou mesmo assim. "Eu soube da reunião com seu pai", disse, fechando a porta com calma. "Soube que querem que você antecipe o casamento. É o que sempre quiseram. E o que você quer?" Malik ficou em silêncio. Caminhou até a janela, olhando para os jardins. "Eu não sei mais. Olha para mim." Ele não virou. "Malik, por favor, eu tô aqui. Eu te conheço. Mesmo com tudo, eu te conheço." "Você me conhece?" Ele virou devagar. "Então me diz, o que eu sou agora, Soraya? Um homem quebrado tentando fingir que ainda tem escolha?" Ela se aproximou. "Você ainda tem, a escolha é sua." "Não é tão simples assim." "É. Você só não quer admitir." Ele passou as mãos pelos cabelos. Estava cansado, da pressão, da dúvida, de tudo. "O que você espera que eu faça?" "Que você escute o que sente, só isso." "E o que você sente, Soraya?" Ela hesitou. Os olhos começaram a marejar. "Eu sinto que, por mais que a gente tente, a gente não consegue se afastar." Malik olhou para ela. Por um segundo quis dizer algo, mas travou. "Você não vai me responder?" Ela perguntou, já com a voz falhando. "Não agora." "Então não diga nada." Ela se virou, a mão já na maçaneta, o coração explodindo no peito. Foi quando ele a puxou, com força, com urgência. Os corpos colidiram, e os lábios também. O beijo foi como uma confissão, e também como um pedido de socorro. As mãos dele seguraram seu rosto. Os dedos apertaram a cintura dela. Ela gemeu entre o beijo, não por dor, mas porque aquilo era tudo o que ela precisava. Ele a beijou como quem se afoga e encontra ar, como quem tinha passado tempo demais tentando resistir. Ela passou as mãos pelo peito dele, subiu até os ombros, quase falou, mas ele não deixou. Malik colou a testa na dela, a respiração dos dois misturada, os olhos fechados. "Eu tô tentando, Soraya, mas você me desmonta." Ela sorriu fraco. "Então para de tentar. E sente." Ele a beijou de novo, menos urgente, mais profundo. Mas logo se afastou. Um passo, dois. "Eu preciso de tempo", disse ele baixo, como se estivesse confessando para si mesmo. Soraya assentiu. A voz quase não saiu. "Eu espero." E saiu. Dessa vez, sem ser empurrada. E Malik ficou ali, sozinho, com o gosto dela nos lábios, e a sensação de que se demorasse demais,
Ia perdê-la. Para sempre. O silêncio entre Malik e Soraya havia se tornado um terceiro corpo nos corredores do palácio. Eles se cruzavam sem tocar, se olhavam sem dizer, se queriam sem admitir. Mas algo estava prestes a romper essa distância, algo que Soraya guardava havia anos. Naquela noite, ela esperou até o palácio adormecer. Caminhou devagar pelos corredores de mármore, os pés descalços, o robe solto nos ombros, o coração batendo forte. Bateu 2 vezes na porta do quarto dele. Malik abriu de imediato, como se já estivesse esperando. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou preocupado. Ela apenas entrou. Caminhou até o centro do quarto e parou. Eu não vim pedir nada, nem discutir. Vim te entregar isso. Estendeu um envelope antigo, levemente amarelado pelo tempo. Ele pegou com cuidado. A caligrafia era delicada. Árabe clássico. Nome completo dele escrito à mão. O que é isso? Uma carta da minha mãe biológica. Malik levantou os olhos. Você conheceu ela? Não. Ela morreu pouco depois de me ter. Mas deixou isso. Eu só recebi quando completei 18 anos. Nunca mostrei para ninguém. Nem devia. Mas você precisa saber. Ele respirou fundo. Sentou-se. Abriu o envelope com cuidado. A carta estava em bom estado, dobrada com precisão. Soraya ficou de pé, esperando. Ele começou a ler. A escrita era firme. As palavras diretas. Ao homem que um dia será prometido à minha filha. Se essa carta chegou até você, é porque o pacto foi mantido. Eu nasci no clã Al-Karim. Minha família e a sua travaram uma guerra velada por décadas. Homens do meu sangue tiraram vidas do seu. E homens do seu sangue tiraram quase tudo de mim. Anos depois, as famílias assinaram um acordo de paz. Um tratado de silêncio. Mas ele só se manteria firme se uma aliança de sangue fosse feita. Minha filha, unida ao seu herdeiro. Minha filha não sabe disso. E talvez nunca entenda. Mas essa união não foi escolha. Foi pagamento. Não a culpe. Não a odeie. Ela é a parte mais pura de tudo o que eu deixei. E se tiver coração, proteja-a. Mesmo que o mundo diga o contrário. Malik terminou de ler com os olhos fixos na última linha. As mãos apertavam o papel como se quisessem arrancar a verdade da tinta. Soraya permaneceu imóvel. Então era isso, ele disse sem olhar para ela. Era sobre sangue, sobre dívida. Eu não sabia disso quando te conheci, nem quando fui enviada para cá. E quando soube, quando recebi a carta na Bélgica, eu li, chorei, guardei e nunca falei com ninguém. Achei que se fingisse que aquilo não existia, eu poderia ser livre. Ela se aproximou devagar. Malik, eu não sou uma peça nesse jogo por vontade. Eu também fui entregue, fui moldada para isso. Fui treinada para pertencer a um lugar que nunca foi meu. Você foi usada. E você também. Ele ergueu os olhos. Ela estava parada à sua frente. Pela primeira vez, completamente aberta. Você não merece esse trono se ele vier com a minha dor. E você não merece essa dor para sustentar o nome de ninguém. Silêncio. Ela ajoelhou-se no chão, bem à frente dele. Pegou as mãos dele entre as dela. Eu não tô aqui para pedir amor. Tô aqui para dizer que você não tá sozinho. Ele olhou para ela. Eu quis te odiar tanto. Ele sussurrou. Mas a cada vez que olho para você, tudo o que eu sinto é que você é a única parte de tudo isso que é real. Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. E eu sinto que você é o primeiro lugar onde eu não precisei me esconder. Malik puxou as mãos dela com força. A envolveu num abraço que foi mais desabafo do que carinho. A carta escorregou do colo e caiu no chão, aberta. Como se, pela primeira vez, verdade pudesse respirar. Chovia quando chegaram. A casa era simples. Um refúgio discreto no meio do nada, cercada por montanhas e árvores úmidas. Nenhum guarda, nenhum espião, nenhum protocolo. Ali, eles não eram herdeiros. Não eram promessa. Eram só 2. Malik estacionou o carro embaixo da estrutura de madeira e saiu primeiro. Soraya desceu devagar, envolta em um casaco leve.
O vento frio bateu em seu rosto. Os cabelos grudavam na pele úmida. Ela olhou ao redor. Aqui parece um lugar onde o tempo parou. Foi esse o motivo de ter trazido você. Entraram. A lareira já havia sido acesa por funcionários horas antes. Tudo estava pronto, mas não parecia um lugar preparado. Parecia íntimo, real. Malik tirou o casaco, depois os sapatos. Soraya fez o mesmo. Ficaram de pé por um instante, no meio da sala, sem saber por onde começar. Foi ela quem falou primeiro. Por que você me trouxe? Porque eu precisava olhar para você sem o peso do palácio, sem a voz do meu pai, sem o mundo entre a gente. Ela se aproximou, os olhos baixos. Você confia em mim agora? Sim. A palavra veio rápida. Clara. Ela ergueu os olhos. As lágrimas vieram com força, inesperadas. Malik. Shhh. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, enxugou as lágrimas com os polegares. Você não precisa mais se explicar. Eu tô com medo. Eu tô aqui. Ela fechou os olhos. Ele a beijou, devagar, sem urgência, mas com profundidade. O tipo de beijo que segura o mundo, que segura a dor. As mãos dele desceram para os ombros dela, afrouxaram o laço do vestido. O tecido deslizou pelos braços com facilidade, até cair aos pés. Ela ficou ali, debaixo da luz suave da lareira, com a pele quente de vergonha e de desejo. Malik a olhou por inteiro, não com fome, mas com reverência. Você é tudo o que eu nunca soube que precisava. Ela soltou o ar. E você é tudo o que eu pensei que nunca teria. Ele tirou a camisa, depois a calça. Ficaram nus, diante um do outro, como se despissem não só o corpo, mas tudo. Ela tocou o peito dele com as pontas dos dedos. Subiu até os ombros, encostou a testa na dele. Não vai embora de mim. Nunca mais. Foram para o tapete diante da lareira. A chuva batia no telhado. O fogo estalava em faíscas baixas. Deitaram juntos. Ele por cima, mas sem peso. As mãos percorriam o corpo dela como se o redesenhassem. Beijou os lábios, depois o queixo, depois o pescoço. Beijos longos, quentes, precisos. Ela arqueava o corpo, as mãos nas costas dele, como se cada toque fosse uma âncora. Malik passou os dedos pelas costelas dela, contornou a cintura, subiu pelas laterais dos seios, beijou entre eles, depois ao redor, depois o centro. Ela gemia baixo, quase como se tivesse medo de quebrar o momento. Mas ele não parava. Descia com os lábios pelo ventre, tocava suas coxas com as palmas abertas, enquanto os olhos permaneciam nos dela. Soraya o puxou para cima, de volta. Precisava dele perto. Dentro, completo. Eles se alinharam com naturalidade. E quando ele entrou, foi como se tudo se encaixasse. Como se o mundo parasse de gritar. Ela gemeu contra o pescoço dele. "Tô aqui", ele murmurou. "Não para." Ele se moveu devagar, profundo. Os olhos dela abertos, grudados nos dele. Mãos entrelaçadas. Respiração compartilhada. O ritmo foi crescendo, mas sem pressa. Como se o tempo ali não existisse. Ela chorou, porque era intenso demais, bonito demais, real demais. Ele beijou cada lágrima. A respiração ficou mais pesada. Os corpos suavam. As pernas dela se enrolavam nas dele. As mãos dele seguravam sua cintura, como se ela fosse escorregar de volta para o mundo de onde fugiram. E quando chegaram juntos, foi silêncio. Nada gritou, nada explodiu. Só uma onda quente atravessando os dois. Uma fusão lenta. Um descanso. Depois, ele a puxou para os braços e a cobriu com uma manta. Ela encostou o rosto no peito dele. Ficaram ali, o fogo aceso, a chuva batendo, e o mundo assim do lado de fora. A noite caiu com um vento frio, e o silêncio naquela casa parecia mais espesso do que a névoa lá fora. Soraya não conseguia dormir. O peso dentro do peito era antigo, mas naquela noite ele se tornava insuportável. Pela primeira vez ela estava sendo olhada de verdade, amada, acolhida, e ainda assim, escondia uma parte essencial de si.
Precisava contar. Precisava libertar a verdade. Nem que isso custasse tudo. Ela desceu as escadas com passos lentos. Malik estava na sala, sozinho, lendo algo à luz da lareira. O rosto dele estava calmo, mas os olhos, sempre atentos, sempre atravessando o que ninguém dizia. Ela parou na porta. Ele levantou os olhos. Soraya ficou em silêncio por alguns segundos. Depois entrou. "Você tem 1 minuto?" "Tenho", ele respondeu, largando o livro de lado. Ela sentou-se no tapete diante da lareira, as mãos juntas, os dedos trêmulos. "Eu menti sobre uma coisa." Malik a observou. Não disse nada. Esperou. "Sobre o meu pai." Ela respirou fundo. Os olhos estavam úmidos, mas firmes. "Eu disse que ele morreu antes de eu nascer. Isso é verdade. Mas não contei quem ele era." Malik se inclinou um pouco mais. "Então me diz agora." Ela encarou as chamas por um instante, como se buscasse coragem dentro do fogo. "Meu pai foi considerado um traidor pela linhagem real." Malik não esboçou reação, mas o silêncio dele era um novo tipo de atenção. Ele se chamava Hamid Nassar, um nome que nunca apareceu nos registros oficiais da coroa. Mas nos bastidores, ele era conhecido, temido. Ela continuou, a voz mais baixa. Era um homem de ideias grandes demais para um reino como o Darkash. Queria mudar tudo. Acabar com a hierarquia dos clãs, destruir os conselhos, dissolver as alianças por sangue. Ele dizia que o poder concentrado era uma maldição. Ele era um revolucionário? Malik perguntou, tentando compreender. No começo, sim, mas depois virou outra coisa. Ele se envolveu com homens perigosos, vendeu informações, colocou em risco não só o reino, mas a própria família. E sua mãe? Minha mãe fugiu com ele por amor. Pensou que poderia salvá-lo, que conseguiria ser ponte entre ele e os Al-Karim. Mas quando ela entendeu que estava grávida, já era tarde. Soraya respirou fundo. A dor embargava as palavras. Ela voltou. Pediu ajuda ao pai. E ele impôs uma condição. Eu seria criada sem nenhum rastro do nome do meu pai. Com um novo sobrenome, um novo registro e uma promessa, que minha origem nunca seria revelada, nem a mim. Mas você descobriu, aos 15, por uma carta escondida entre os pertences dela. Depois, quando fui mandada ao colégio interno na Bélgica, tudo ficou mais claro. Ela estava me protegendo, mas também me condenando ao silêncio. Malik passou a mão pela barba, devagar. E o nome falso que você usou nos Estados Unidos foi para proteger a mim e a memória dela. Eu precisava de um nome que ninguém conectasse ao passado. Soraya Karim ainda podia chamar atenção em alguns círculos. Então, peguei o nome de uma colega falecida. Alguém que não tinha mais história para ser apagada. Ela abaixou a cabeça. Eu odeio ter feito isso, mas era a única forma de continuar viva. Silêncio. O tipo de silêncio que não acusa, mas pesa. É quando me conheceu, Malik começou. Você usou o seu nome verdadeiro. Ela levantou os olhos. Pela primeira vez em anos. Por quê? Porque você me olhou como se eu tivesse o direito de existir. A respiração dele falhou por um segundo. Malik se levantou e caminhou até ela. Sentou-se no chão de frente. Você pensou que, ao me contar isso, eu fosse te rejeitar? Pensei, mas preferi correr esse risco, a continuar mentindo. Ele ficou alguns segundos em silêncio. Depois falou com calma. Você é filha de um homem que traiu a coroa, mas também é filha de uma mulher que teve coragem de amar até o fim. Ela arregalou os olhos. Malik, e você? Ele pegou as mãos dela. Você é o resultado disso. Coragem com dor. Verdade com medo. Luz nascida do meio da sombra. Ela não conseguiu segurar. Chorou. Baixou a cabeça, as mãos apertadas nas dele. Eu passei a vida achando que precisava me esconder, que se alguém soubesse de onde eu vim, me apagaria. Eu não vou apagar você. Ela ergueu o rosto. O choro era silencioso, mais denso. Eu só queria ser alguém que merecesse ser amada. Você é. Ele a puxou com delicadeza. Deitou com ela no tapete, como quem acomoda algo frágil.
Ficaram ali, abraçados, sem coroa, sem títulos, sem medo e com uma certeza nova. A verdade não destruiu o amor deles, só mostrou o quanto ele era real. O relógio marcava pouco depois da meia-noite, quando Malik foi convocado à sala de conselhos. O tom era urgente, a reunião excepcional e a presença do rei inevitável. O corredor parecia mais estreito do que o habitual. A cada passo, o eco das próprias escolhas batia nos ouvidos dele. Na entrada, 2 guardas abriram as portas pesadas de madeira. Malik entrou sem abaixar a cabeça, mas carregando nos ombros um peso que já não era só dele. O rei Harun estava à frente. Os membros do conselho sentados em silêncio, o ar denso, os olhares cortantes. Sua ausência tem provocado questionamentos, Malik. Começou o rei direto. Há rumores, especulações. O povo sussurra nos mercados. A elite se inquieta. Malik não respondeu. Está na hora de encerrar essa instabilidade. A cerimônia final está marcada. E você deve comparecer como herdeiro, como homem de honra. O conselheiro principal se inclinou à frente. Se o príncipe se recusar a cumprir sua função, conforme pactuado, a sucessão deve ser revista. Harun levantou a mão interrompendo. Não estamos falando de um convite, Malik, mas de um dever. Você tem até o nascer do sol para dar sua resposta. Malik respirou fundo, olhou para o pai, depois para o vazio. E se eu escolher não continuar? Então renuncia e desaparece. A voz do rei não tremeu. Deixa o trono, o nome, o sangue. E Soraya? O silêncio que veio depois foi quase cruel. Essa mulher é uma sombra, disse o rei. Tão marcada quanto você. Essa união não foi feita para o coração. Foi feita para conter o caos. Se você não entende isso, não merece o título que carrega. Malik apertou os punhos. O sangue subia, o orgulho ferido. Mas o que doía mesmo era perceber que, para o pai, ele nunca foi um filho. Apenas uma peça. Saiu da sala sem pedir licença. E pela primeira vez, não sabia se voltaria. Soraya o esperava no quarto. Não disse nada quando ele entrou. Apenas o olhou. Ele parecia esgotado. O rosto sério, os olhos vermelhos de raiva contida. Eles querem que você escolha, ela disse num sussurro. Eu ouvi. As paredes desse palácio têm ouvidos demais. Até o nascer do sol, ele confirmou, tirando o anel da mão e deixando sobre a mesa. Ela sentou-se na beira da cama, as mãos cruzadas, os olhos fixos nele. E o que você vai fazer? Malik andou até a janela. Abriu a cortina. Lá fora, o céu já clareava um pouco. Sabe o que é mais irônico? Ele disse, encarando o horizonte. Eu passei a vida tentando ser digno de um trono, que nunca quis de verdade. E agora? Agora, eu só queria um lugar onde pudesse amar você sem ter que pedir desculpas por isso. Soraya se levantou. Foi até ele. Tocou as costas dele com cuidado. Você não precisa fugir por minha causa, Malik. Eu não quero ser sua ruptura. Quero ser seu começo. Ele se virou, os olhos presos nos dela. Você é as duas coisas. E talvez seja isso que me assuste. Ela encostou a testa na dele. Você já decidiu? Não. Mas eu sei o que perco se ficar. Ela hesitou, engoliu seco. A voz saiu mais fraca. E se for eu quem decidir partir? Malik congelou. O quê? Ela desviou os olhos. Se minha presença estiver te dividindo, se estiver machucando mais do que unindo, talvez eu devesse ir antes, para facilitar sua escolha. Ele a segurou pelos pulsos. Soraya, eu tô com medo de estar quebrando você, disse ela, com os olhos brilhando. E eu não quero ser lembrada assim. Você não tá me quebrando, você tá me mostrando que eu tenho escolha, coisa que eu nunca tive. Ela respirou fundo, as mãos ainda presas nas dele. Então me diz que você me quer aqui, mesmo com tudo. Ele olhou para ela, por inteiro. Eu te quero aqui, comigo, com o que sobrar de mim.
depois da decisão. Ela assentiu, e dessa vez foi ela quem o abraçou primeiro. O silêncio entre eles foi como um juramento. Malik olhou para o céu, que já começava a clarear. Um leve tom alaranjado surgia no horizonte. A decisão precisava ser feita. Ali, agora. Ele se afastou um pouco, a olhou com calma, depois a puxou de volta. Se eu escolher você, sussurrou, você vem comigo. Aonde for. Mesmo sem nome, sem título, sem trono. Ela sorriu com os olhos úmidos. Desde que tenha você, eu tenho tudo. Ele fechou os olhos, sorriu, do jeito mais triste e mais livre que já sorriu na vida. O sol ainda não havia nascido, mas algo dentro dele já começava a despertar. O céu ainda não estava claro, mas já não era noite. O mundo parecia suspenso entre o fim e o começo, um tempo sem nome, um espaço sem ruído. Ali, no terraço mais alto do Palácio Real, Malik estava sozinho. O vento agitava sua túnica, os olhos fixos no deserto. Ele não via areia, via escolhas. Atrás dele, os preparativos da cerimônia avançavam. O salão era decorado com flores e bandeiras. Os tambores já começavam a soar. Cada minuto que passava o arrastava na direção de um destino que não queria, mas que havia sido moldado para aceitar. As palavras do pai ainda ecoavam. Ou o trono, ou o esquecimento. Mas naquele instante, Malik sentia que o esquecimento talvez fosse liberdade. O som de passos o fez virar devagar. Por um segundo, ele achou que fosse um mensageiro. Ou talvez só o vento. Mas era ela. Soraya vinha caminhando. Não estava vestida como princesa. Estava vestida como ela. Cabelos soltos ao vento, olhos marejados, um vestido branco que dançava com o vento e expunha os ombros morenos. Ela parou diante dele. Nenhum dos dois disse nada por alguns segundos. Você veio, ele disse, como quem confessa um milagre. Eu quase não vim, ela respondeu com a voz embargada. Ele prendeu a respiração. Mas eu não consegui ficar longe. Você tá aqui. Ainda tô. Achei que fosse escolher ir. Malik respirou fundo. Olhou o céu. Eu escolhi vir aqui porque sabia que se fosse para tomar a decisão mais difícil da minha vida, eu precisava olhar o mundo como ele é, não como esperam que eu veja. Ela chegou mais perto. Tocou o braço dele com delicadeza. E o que você vê? Ele a olhou. Você. Ela estremeceu. Malik, se você me escolher, vai perder tudo. Tudo que eu nunca pedi. Ela ficou em silêncio. Depois perguntou com a voz baixa. E se der errado? Já deu errado quando eu tentei ser quem não sou. O que vier depois disso é chance de recomeço. Soraya mordeu os lábios tentando segurar a emoção. Eles vão te odiar. Então que me odeiem com a alma livre. Ela não conteve mais. 2 lágrimas rolaram. Eu queria te dar o mundo, mas parece que só consigo tirar. Ele pegou o rosto dela entre as mãos. Você é o único pedaço de mundo que eu quero manter. Ela fechou os olhos. Então me leva. Até o fim. Os sinos começaram a tocar. O rei esperava no trono de pedra. O salão estava lotado. Os nobres enfileirados. A guarda real posicionada. O mestre de cerimônias aguardava Malik para iniciar o juramento. Mas as portas do terraço se abriram. O povo virou o rosto para cima. Todos os olhos subiram até encontrá-lo ali. Malik, com a túnica desfeita, sem joias, sem a coroa, e com Soraya ao lado. O rei se levantou. O salão silenciou. Malik ergueu a mão. Não vim receber o trono. Vim devolvê-lo. Um murmúrio cortou a sala. Hoje, diante de todos, eu renuncio ao direito que não me escolheu. E escolho viver. Com essa mulher, ele se virou para Soraya. Com a única pessoa que me viu além do título. Que me amou quando tudo o que eu sabia ser era silêncio e raiva. Com ela, eu sou real. E então a puxou. E a beijou. Lento. Profundo. Na frente de todos.
um escândalo, um gesto político e uma declaração. O beijo durou segundos, mas cravou o fim de uma era. Quando se separaram, ela ainda chorava. Ele a puxou pela mão e saíram, pelas escadarias antigas, sem olhar para trás. Alguns dias depois, em uma vila costeira, cercados pelo azul do mar e pelo cheiro de pão fresco, Malik e Soraya caminhavam em silêncio por um mercado de rua. Ninguém os reconhecia. Ninguém os chamava de Alteza. Eles eram dois anônimos, dois nomes novos, dois sobreviventes da própria história. Na varanda da nova casa, ela encostou-se na madeira e fechou os olhos. O vento era leve. O mundo, leve também. Malik trouxe uma xícara de chá, colocou nas mãos dela, mas Soraya não pegou. Ela levou a mão até o ventre, ficou ali, parada, tocando devagar. Um gesto pequeno, íntimo. Malik notou. Parou. Os olhos dele se encontraram com os dela. Ela sorriu e disse baixinho: "Somos três agora." Malik não disse nada, apenas a abraçou. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. O tempo passava devagar naquela vila à beira-mar. Os dias tinham cheiro de pão quente, sal no ar e risos de criança ecoando entre as pedras. Naquela manhã, o sol entrava pelas janelas abertas. A brisa soprava suave, trazendo o som calmo das ondas quebrando lá embaixo. Malik estava no jardim, deitado numa rede de algodão claro. O livro aberto no colo já não importava. Seus olhos estavam fixos na varanda. Lá estava ela, Soraya, o cabelo preso no alto, a pele dourada pela luz da manhã. E nos braços, Layla, a filha deles, tinha nascido em silêncio, chegado como uma promessa cumprida. O parto foi rápido, mas cheio de sentido, pequena, intensa, olhos escuros como os da mãe, sobrancelhas firmes como as do pai, e uma paz no olhar que fazia tudo valer a pena. Malik se aproximou devagar, como quem não queria quebrar o instante. "Tá tudo bem aí?" ele perguntou. Soraya o olhou e sorriu. Aquele tipo de sorriso que diz: "Sim, está tudo bem. Pela primeira vez, está tudo certo." Layla dormia com a mãozinha fechada sobre o peito. Respirava fundo, como se já sonhasse com algo bom. Malik sentou-se ao lado. "Você já escolheu o nome do meio?" ele perguntou. "Escolhi. Mas só se você concordar." Diz. Ela o encarou com doçura. Esperança. Ele ficou em silêncio por um instante. Depois assentiu. "Layla Esperança. É o que ela é para mim", sussurrou Soraya. "Uma semente do que a gente teve coragem de plantar." Malik encostou o queixo no ombro dela. "Você sabe, às vezes eu penso em tudo o que deixamos para trás. O palácio, os títulos, a segurança. E aí eu olho para vocês duas." Ele passou a mão com delicadeza sobre a cabeça da filha. "E entendo que foi a escolha mais certa da minha vida." Soraya fechou os olhos. "Você me deu uma vida nova. E você me ensinou a viver." Ficaram ali, em silêncio, sem pressa, sem urgência. Só a brisa, o mar e o som leve da respiração de um bebê que havia nascido do amor e não do medo. A casa era simples, mas inteira, cheia de livros, de panos leves, de canções sussurradas e, principalmente, de liberdade. Ali, ninguém precisava esconder o nome. Ali, Malik não era príncipe. Soraya não era herdeira de segredos. E Layla não carregava a sombra de um pacto antigo. Eles eram apenas o que sempre quiseram ser. Uma família. Se você sentiu o coração bater mais forte com essa história, se algo aí dentro te lembrou que o amor verdadeiro vale qualquer renúncia, então se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. Curte esse vídeo e me conta nos comentários. De onde você está assistindo?